Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 7 de Gastroperlas AMG. Y en esta ocasión hablaremos de un tema de lo más interesante, relevante y novedoso y que está muy relacionado con el gran problema de sobrepeso y obesidad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Y para hablar sobre esto tenemos a dos expertos internacionales que nos aclararán muchas dudas que podemos tener nosotros como gastroenterólogos acerca de la endoscopia bariátrica. En primer lugar, nos acompaña el doctor Diogo Moura. Él es endoscopista y profesor de cirugía del aparato digestivo en la Universidad de Sao Paulo. Es maestro en ciencias, tiene un fellow por la Universidad de Harvard y actualmente él está en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Bienvenido, doctor Moura. Y también nos acompaña un paisano, el doctor Sergio Sánchez Luna. Él es médico internista por la Universidad de Iowa. Realizó su especialidad en gastroenterología y hepatología en la Universidad de Nuevo México y actualmente está realizando un fellow en endoscopia terapéutica en Pittsburgh, Pensilvania, y que el próximo verano se integrará al servicio de endoscopia terapéutica de la Universidad de Alabama en Birmingham. Bienvenido también, Sergio. Y bueno, para iniciar con las preguntas, primeramente me gustaría preguntarle al doctor Moura, ¿qué es la endoscopia bariátrica? Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar con ustedes. Yo no hablo español muy bien, voy a hablar en portuñol. Caso no entiendas, Sergio habla portuñol muy bien, él poderá ayudar. La endoscopia bariátrica es un campo de la endoscopia terapéutica que viene creciendo mucho. La endoscopia bariátrica no trata-se apenas de balões intragástricos ou de la sutura. La endoscopia inclui las terapias primarias, las terapias revisionais y lo que yo más gosto es el tratamiento de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Cuando hablamos de terapias primarias, hablamos de diversas técnicas, não apenas direcionadas a la obesidad, como o balão intragástrico, mas temos novos estudos mostrando resultados muito interessantes em relação à doença hepática não alcoólica e também em relação ao tratamento de doenças metabólicas como a diabetes tipo 2. Temos terapias intestinais, como, por exemplo, o Endoberry, que estava fora do mercado, mas está voltando. Nos Estados Unidos estão tendo alguns trials com o Endoberry. Tenemos o endoscópico mucosa oral surface, la ablación de la mucosa duodenal, y muchos otros dispositivos que están en desenvolvimento. Tenemos la ablación a laser, que está en desenvolvimento. Tenemos otras terapias como cirurgias endoscópicas, como o uso dos magnetos para las famosas jejum ileares. Então, a endoscopia cresce muito nesse sentido das terapias primárias. As terapias revisionais também são muito importantes. Sabemos que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento a longo prazo da obesidade e das doenças metabólicas. Isto não há como discutir e não há comparação com a endoscopia. Temos indicações diferentes, mas o que vemos é que temos muitos pacientes com reganho de peso. Esses pacientes, normalmente, a cirurgia muitas das vezes não consegue resolver o problema, e as terapias menos invasivas, como o plasma de argolho, a sutura de pouch, são muito importantes nesse sentido. E em relação às complicações, na minha opinião, nós fazemos muitos casos, as complicações da terapia endoscópica hoje em dia é o tratamento ideal para os pacientes. Temos a terapia a vácuo, o uso de pigtails, muitos novos estudos demonstrando que é possível fazer a drenagem interna. Exceto em poucos casos de peritonitis difusa, o tratamento endoscópico é considerado, na minha opinião, o tratamento padrão ouro.
Então, a endoscopia bariátrica se resume nestas três grandes áreas: as terapias primárias, secundárias e as complicações. Muy bien, doctor de Moura. Y de estas terapias endoscópicas que nos acaba de comentar, ¿cuáles de ellas tienen más evidencia y cuáles están aprobadas para su uso? O grande problema das terapias da obesidade é não só as evidências, temos muitas evidências. La Balón, nós temos estudos randomizados, de mucosa resurface, temos estudos randomizados, a gastroplastia endoscópica está finalizando o estudo nos Estados Unidos, o POSO está fazendo os estudos na Europa. O grande problema das terapias endoscópicas que alguns dos cirurgianos não aprovam a terapia endoscópica é porque não temos estudos a longo prazo. Os maiores estudos que temos randomizados são de 1 ano. E todos sabemos que 1 ano para a obesidade é muito bom, o paciente irá se beneficiar. Porém, temos que provar os estudos a longo prazo, o que é um problema. No balão intragástrico, sabemos que a maioria das pacientes irão reganhar o peso. Na gastroplastia endoscópica, teremos um estudo de Hinsha-Ryan, com 5 anos de seguimento. O problema é que a maioria dos pacientes não completaram os 5 anos, muitos desses pacientes tomaram medicações, então ainda não há evidência em relação ao longo prazo das terapias de obesidade. Porém, o benefício é que todas elas são repetíveis. Podemos fazer de novo. Se o paciente começa a reganhar peso, você pode colocar no segundo balão, você pode fazer a sutura. Então, esses são os benefícios. Mas, na minha opinião, o futuro do tratamento da obesidade, claro que sempre teremos a cirurgia, mas o futuro é endoscópico. Poderemos, é não invasivo, poderemos, por exemplo, fazermos a sutura endoscópica e colocarmos o endoberry na sequência. Esse paciente terá um resultado muito bom. Podemos também associar as medicações, como, por exemplo, os análogos de GLP-1. Então, eu acredito que, claro, para casos muito graves, pacientes super obesos, com IMC maior do que 50, a cirurgia acredito que será melhor para esses pacientes. Mas para os pacientes com o IMC entre 30 e 40, há um espaço muito grande para as terapias da obesidade endoscópica. Na minha opinião, a melhor indicação atualmente para terapias endoscópicas são pacientes com IMC entre 30 e 35. Essas são as melhores, mas até 40 costumo indicar as terapias endoscópicas para os pacientes que não desejam ser operados. Porém, pacientes com IMC acima de 40, eu procuro orientá-los que a cirurgia poderá ser melhor para o paciente. Temos que conversar com o paciente, entender sua história de vida, seus hábitos, por que deseja realizar o procedimento. Isto, eu creio que é o mais importante. Nunca podemos dizer, por exemplo, o balão é o melhor tratamento, a sutura é o melhor tratamento. Não há melhor tratamento. Todos os tratamentos devem ser individualizados no paciente. Devemos conversar com o paciente, dar as reais expectativas. Muitas pessoas colocam o balão e falam para o paciente que em 6 meses o paciente estará magro, sem nenhum problema, e sabemos que não é assim. Nós teremos que preencher as expectativas do paciente, fazer o manejo multidisciplinar, que é muito importante para as terapias endoscópicas. Se o paciente não faz o segmento, com certeza não irá ter resposta. Diferente da cirurgia, se você faz um bypass gástrico, nos primeiros 3 meses o paciente irá perder peso. Mas as terapias endoscópicas, se o paciente não fizer o segmento, o paciente não irá perder peso. Então, é muito importante entendermos as expectativas do paciente e propor para ele os tratamentos e indicarmos a melhor solução. Muy bien, gracias, doctor Moura. Y bueno, Sergio, ¿quiénes son los candidatos ideales para un procedimiento de endoscopia bariátrica? ¿Quién es el mejor paciente para realizar estos procedimientos? Bueno, antes que nada, Pablo, muchísimas gracias a ti y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por invitarnos a hacer este podcast. Antes que nada, digo, yo no soy ningún experto en endoscopia bariátrica. Aquí el experto es el doctor Moura y él es mi mentor. Entonces, realmente, digo, yo soy un entusiasta y todavía un aprendiz de esto, ¿no? Pero yo les quiero agradecer por esta oportunidad y, pues bueno, contestando tu pregunta, Pablo, yo creo que aquí lo importante
más que ver cuáles son los pacientes ideales, para cada procedimiento es realmente ver a la endoscopia bariátrica como un todo en el concepto del problema de salud pública que es la obesidad, ¿no? Y si lo ponemos de esta manera, hay 93.3 millones de americanos que tienen obesidad. Estos son datos de 2016 y que probablemente ahorita sean más. Y en países como México, como Sudamérica, como Brasil, es un problema de salud público bastante... que tienen bastante impacto, ¿no? Y el costo de esto es de billones y billones de dólares, el costo que tiene la salud pública, ¿no? Entonces, realmente, como lo comentaba el doctor Moura, aquí la situación de la endoscopía bariátrica es verlo como un todo y después ver que menos del 1% de los pacientes que cualifican para cirugía eventualmente tienen cirugía, ¿no? Entonces, es una proporción muy pequeña, por lo menos en los Estados Unidos, de pacientes que cualifican para tener cirugía bariátrica y que eventualmente la tienen, ¿no? Entonces, aquí se abre un gap o una ventana de oportunidad, como lo decía el doctor Moura, y ahorita faltan estudios a largo plazo, como él lo comenta, pero es una ventana de oportunidad que se abre para la endoscopía bariátrica para llenar un gap que hay, un espacio que hay entre pacientes que toman medicamentos, pacientes que tienen modificación al estilo de vida, pero pacientes que también por ciertos aspectos sociales, económicos, médicos, no son candidatos a cirugía o no pueden tener la cirugía, ¿no? O, como lo decía el doctor Moura, hay veces que son pacientes que necesitan le decimos en inglés un bridge, ¿no? Un puente, que a veces son pacientes, por ejemplo, hay un estudio muy reciente de la Clínica Mayo en la cual usaban balón intragástrico para pacientes que tenían que tener un trasplante de corazón y eventualmente disminuir el índice de masa corporal para que eventualmente estos pacientes tuvieran menor riesgo de complicaciones cardiovasculares o respiratorias durante el trasplante, ¿no? Entonces, también podemos ver cómo se puede usar como un puente o para ciertas terapias que pueden, de los cuales el paciente se puede beneficiar a futuro, Paulo. Muy claro el comentario, Sergio. Y doctor Moura, bueno, ya hablamos, ya habló usted de los diversos procedimientos de endoscopía bariátrica que se han realizado y que muchos de ellos están en investigación. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la endoscopía bariátrica versus la cirugía bariátrica? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Esta es una pregunta muy interesante que todas las personas hacen en congresos. Yo observo un poco diferente, porque el problema es tentar comparar los métodos. Yo no acredito que haya una competición en la endoscopia bariátrica, la cirugía, las medicaciones, porque cada paciente tiene una indicación diferente. Entonces, no son métodos comparables. Mas podemos observar, por ejemplo, la cirugía bariátrica es reversible, você pode transformar uma cirurgia em outra, mas, por exemplo, no sleeve você retirou o estômago, não há mais estômago, então não consideramos reversível. No bypass você pode transformar no sleeve, e outras cirurgias podem fazer a cirurgia, tentar transformá-las, mas são muito mais invasivas. Temos complicações, atualmente conseguimos tratar quase todas as complicações com a endoscopia, mas ainda temos uma mortalidade de 2% na cirurgia bariátrica. A endoscopia é um procedimento não invasivo, todos os procedimentos são reversíveis. Você pode repetir os procedimentos, se você faz o procedimento, o paciente não há sucesso, ele pode repetir outro procedimento. Na cirurgia, dificilmente você vai repetir várias cirurgias, você não tem essa opção. Mas em alguns casos a cirurgia é a melhor terapia, em alguns casos a endoscopia é a melhor terapia. Por isso eu não gosto de comparar porque não acho que são coisas comparáveis. Cada paciente irá se beneficiar de um método, por exemplo. É como comparar sleeve e bypass. Depende do paciente. Às vezes você pode ter um paciente super obeso, mas que tem um barret enorme, tem esofagites D. Este paciente não vai fazer um sleeve. Então, depende muito da indicação. Um grande exemplo que eu gosto muito, no Brasil não temos a terapia de aspiração, o Aspire, mas o que é muito interessante nos estudos de Aspire,
tive a oportunidade de ficar com Christopher Thompson e vi muitos pacientes. O que é muito interessante, os melhores pacientes para responder com boa resposta à terapia são as pacientes idosas e que não trabalham, que ficam em sua casa. Porque estes pacientes podem comer, podem ir no banheiro, fazer a lavagem, fazer a aspiração, que leva cerca de 40 minutos. Por exemplo, nós três que somos médicos, trabalhamos, você não pode parar sua rotina de endoscopia, almoçar lentamente, comer em uma hora, ir ao banheiro, ficar 40 minutos no banheiro e retornar. Nenhum hospital na América Latina irá aceitar. Então, são terapias que para nós outros não é bom, mas para uma paciente idosa que não trabalha, que está em casa, que não quer parar de comer, é uma terapia um pouco interessante. Então, devemos observar o tipo do paciente e lhe oferecer as oportunidades. O que eu penso, quando o paciente não está convicto da cirurgia bariátrica, muitas vezes a terapia endoscópica funciona como um teste. Se o paciente faz um procedimento de endoscopia, segue a dieta e não consegue um bom resultado, as chances de conseguir um bom resultado cirúrgico também é pequena. Então, eu vejo isso muito como um teste em algumas soluções. Sabemos que temos pacientes que não querem ser operados em nenhuma hipótese, é muito comum. E outra coisa que há muita influência, principalmente em Latinoamérica, eu não sei em México, mas em Brasil, é o custo do procedimento. No Brasil, por exemplo, o balão intragástrico, eu vou falar mais ou menos em dólares, eu não sei a conversão para o dinheiro mexicano, mas, por exemplo, em dólares, o balão intragástrico em Brasil é cerca de $2.000. A cirurgia bariátrica é cerca de $5.000. A gastroplastia endoscópica é cerca de $10.000. Então, o paciente que não sabe se vai fazer a cirurgia ou a gastroplastia, muitas vezes prefere a cirurgia. Porque a cirurgia, este é o valor particular, mas pacientes que têm seguro médico, estes pacientes fazem a cirurgia bariátrica sem custos. O seguro cobre a cirurgia bariátrica, enquanto as terapias endoscópicas não são cobertas pelo seguro. Então, muitas vezes, você quer indicar uma endoscopia bariátrica, mas o paciente não tem condições e ele tem os critérios para a cirurgia. Então, para esses pacientes, a cirurgia, no momento, é a melhor opção. Então, acredito que são muitos fatores que temos que observar. Esse tipo de apresentação, de discussão, de conversa, eu acho muito interessante, porque quando vamos em congressos, observamos os slides, a gastroplastia endoscópica, você perderá 18% do peso em 6 meses, é o melhor procedimento endoscópico, mas sabemos que a vida prática não é assim. Nós temos que observar diversos fatores. Alguns pacientes têm medo da cirurgia, outros pacientes não têm dinheiro para realizar as terapias endoscópicas, outros pacientes não toleram o balão intragástrico, não toleram vômitos. Então, todos esses fatores devem ser observados. As apresentações, as publicações são todas maravilhosas. Eu gosto muito de publicações, de aulas, mas o dia a dia, a prática clínica não é como os estudos, como as apresentações e conferências. Temos que observar diversos fatores. O mesmo motivo é para o tratamento da endoscopia bariátrica. Não há um tratamento padrão ouro. Por exemplo, eu gosto muito do vácuo endoscópico. Para mim, é a melhor terapia. Em 90% dos casos, eu usaria o vácuo endoscópico. Mas o problema, alguns pacientes não toleram ficar no hospital por um mês. O paciente prefere, não, eu quero a prótese. Se tiver migração, eu opero novamente. Eu não quero ficar no hospital. Você deve seguir o paciente. Você não pode obrigar o paciente a ficar em hospital. Então, a avaliação do paciente para o dia a dia, acredito que seja sempre a melhor opção a se fazer. Muy bien, gracias, doctor Moura. Y bueno, mencionó aspectos muy importantes, ¿no? Realmente no podemos comparar un procedimiento endoscópico con la cirugía bariátrica. Es muy importante la elección del paciente, incluso también, como yo creo en todos los países de Latinoamérica y en Estados Unidos, la cuestión de la aseguradora también influye en que se haga un procedimiento o no. Y realmente también la decisión pues la toma el paciente, ¿no? Que yo creo que es uno de los puntos más importantes. Ahora, Sergio,
desglosando o pasando a cada una de las técnicas que se tienen en en endoscopía bariátrica, ¿cuáles son los dispositivos y qué características tienen esos dispositivos que reducen el volumen gástrico? Ya el doctor Moura mencionaba los balones intragástricos, que sabemos que hay varios. ¿Cuáles están aprobados y cuáles tenemos disponibles en el mercado actualmente? Sí. Gracias, Pablo. Creo que aquí realmente depende del país en el que se esté haciendo la endoscopía, porque hay países en los cuales hay ciertos tipos de suturas que no están aprobados y hay países en los que estos están aprobados, ¿no? Por ejemplo, hay el dispositivo de sutura de Apollo. El EndoStitch es un dispositivo de sutura que está disponible en muchos países del mundo. No sé si está disponible en México, pero sé que en Latinoamérica y en Estados Unidos está disponible. Y también hay otros procedimientos de plicatura o de sutura que vamos a hablar en un ratito más, que incluyen el POSE, está el EndoCinch también, y también está el Restore. Y realmente el procedimiento implica en hacer plicaciones o suturas y de esta manera se reduce el volumen del estómago. Y dependiendo del tipo de dispositivo, las suturas se hacen en distintos lugares del estómago, y también hay estudios que han demostrado que dependiendo de dónde se haga el tipo de sutura, a veces los pacientes pudieran tener una respuesta distinta, ¿no? Pero realmente aquí las terapias que se dedican a disminuir el volumen del estómago son, como lo comentaba el doctor Moura, es el balón y principalmente también las suturas. Aquí hay algo muy interesante que es qué pasa con los pacientes en los primeros meses, y como lo comentaba el doctor Moura, es el procedimiento de acomodación que tiene el estómago a estas terapias, ¿no? Y es cuando muchos pacientes realmente no las pueden tolerar, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen balón y terminan en la sala de emergencias semanas después, deshidratados, con los electrolitos descontrolados, y lo único que piden es que les quites el balón, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos principalmente el balón y las terapias que involucran disminuir el tamaño del estómago, implican que también el paciente debe estar consciente de los síntomas que vienen y que tiene que esperar, ¿no? Porque son síntomas de acomodación que van a durar un par de días o un par de semanas, y que nosotros como médicos tenemos que ser bastante agresivos de cómo tratarlos, ¿no? De tratar la náusea, de tratar, si tienen un poquito de dolor, tratarlo bien. Y realmente, principalmente son las dos terapias de disminución de volumen gástrico, y no sé si el doctor Mora quisiera agregar algo también para otras posibles terapias que vienen a futuro, ¿no? Apenas para complementar a resposta de Sérgio, no Brasil, atualmente temos apenas a sutura endoscópica, o Apollo. Na Europa, temos o POSE, que está nos Estados Unidos também. O POSE é aprovado para aplicaturas nos Estados Unidos, mas não com foco na obesidade. Mas algumas pessoas já usam, como o Chris Thompson, o Bahram Budaé, eles estão também fazendo um protocolo. As outras terapias, atualmente temos o Endomina, de Vincent Huber, publica bastante sobre Endomina, e na Europa estão usando. A Endomina é muito similar ao POSE. As máquinas são diferentes, mas o sistema é muito parecido. Trata-se de aplicaturas endoscópicas, diferente da sutura. E o outro dispositivo, o André Lopes Nova está estudando, é o EndoZip, mas aparentemente o EndoZip não é um bom dispositivo, não está preparado. A empresa continua trabalhando na EndoZip, onde passa as suturas com uma máquina, coloca o balão, o catéter, e faz uma agulha que vai fazendo com uma espiral, dando pontos em espirales. Teóricamente, a ideia é ser mais fácil, porém, o dispositivo é um pouquinho duro. Eu estive com o Gontrán, discutimos sobre isso. O dispositivo é duro e não é muito bom neste momento, mas é um dispositivo que para o futuro terá espaço. O que é interessante das terapias é que os resultados são muito similares. Os resultados do POSE e da sutura endoscópica são muito similares, é de cerca de 18% do peso total. O
outra coisa que devemos pensar sobre a cirurgia bariátrica, a endoscopia bariátrica, é que não temos muitos estudos da fisiologia do tratamento. Sabemos que há alguns estudos que demonstram que a gastroplastia endoscópica com a sutura, o mecanismo de ação é o retardo do esvaziamento gástrico. Lo pose, não há nenhum estudo comparando o pose, explicando o mecanismo, mas algumas pessoas acreditam que o mecanismo é diferente da sutura. O mecanismo de los poses seria o aceleramento do esvaziamento gástrico, similar ao sleeve cirúrgico. Então, eu acredito que temos que estudar mais as terapias para entendermos melhor. Por exemplo, se conseguimos realmente compreender as terapias, o balão intragástrico é o retardo do esvaziamento gástrico também. Mas se conseguimos entender a melhor terapia, conseguiremos ajudar mais nossos pacientes. Porque às vezes, por exemplo, você vai fazer um balão numa paciente que tem retardo do esvaziamento gástrico. Ela não vai ter nenhuma melhora. Essa paciente provavelmente não vai suportar o balão e terá que remover o balão. Então, um dos problemas da endoscopia bariátrica é que muitas vezes o paciente chega ao consultório, o paciente está um pouquinho acima do peso, eu quero um balão e ponemos o balão. Eu acredito que o que precisamos melhorar é a seleção do paciente. Esta é a chave do sucesso. Quando hacemos a boa seleção do paciente, estudamos o paciente, teremos resultados melhores do que simplesmente colocar o balão em todos os pacientes. Isto é algo que me preocupa, principalmente em clínicas privadas, onde não se pensa na melhor indicação, se pensa em fazer os procedimentos. Temos que ter muita cautela em quando selecionar. E algo que eu temo em Brasil, nos Estados Unidos, alguns centros estão, o seguro médico está aprovando as gastropastias endoscópicas, mas algo que eu penso é que quando todos os seguros médicos aprovarem todas as terapias endoscópicas, começaremos a fazer terapias endoscópicas em todos os pacientes com a seleção não adequada e os resultados não serão buenos como são. Então, a seleção do paciente é o mais importante quando indicar uma terapia endoscópica. Muy bien. Comentaron el doctor Moura y Sergio puntos muy importantes. Acá en México se utiliza mucho el balón intragástrico y vemos que el paciente tiene a veces muchos efectos adversos y, como dice Sergio, a veces hay necesidad de retirar el balón, sobre todo la dispepsia y pacientes, que tienen trastornos del vaciamiento gástrico. El prototipo podría ser un paciente con diabetes mellitus, con obesidad y que tiene ya datos de gastroparesia, entonces no sería el candidato ideal para colocarle un balón intragástrico. Entonces, como comenta el doctor Moura y Sergio, hay que seleccionar bien a los pacientes a los que se les va a realizar este procedimiento. Y continuando sobre los balones intragástricos, doctor Moura, ¿cuál es el tiempo promedio que se utiliza el balón intragástrico y más o menos cuál es la pérdida de peso que se espera al colocar el balón intragástrico? Esta es una buena pregunta. Los balones intragástricos, ano passado nós teníamos o balão de 6 meses e agora no balão ajustável de 1 ano, os balões de 6 meses agora se tornaram de 1 ano também. As companhias criaram o balão de 1 ano. Eu não tenho o resultado dos meus pacientes há 1 ano, já coloquei alguns balões, mas ainda não tenho a resposta. Mas o que a seleção do balão é importante. O que vejo com os pates como balão ajustável, muitas vezes quando você traz o paciente novamente, coloca maior volume, o paciente não há muito benefício, algum paciente há benefício, outros não há benefício. Também temos que entender melhor, será mesmo que a insuflação extra do balão é importante? Então, esses são alguns pontos que ainda não há resposta e a prática clínica é muito variável, não dá para saber. Eu não gosto do ajustável, o número de ulcerações é extremamente alto. A literatura algumas vezes mostra 2%, 5%, mas o que vemos é muitas ulcerações. Para quem vai começar a ser balão, o que é muito importante, na minha opinião,
Los pacientes con balón ajustable, si el paciente reclama de dor abdominal, traga a este paciente para su clínica y faça la endoscopia, porque muchas veces el paciente está con una úlcera profunda, prestes a ter la perforación. Por tanto, dor abdominal en balón ajustable, você debe trazer o paciente para su clínica. Em relação às vantagens e desvantagens, outra possível vantagem do balão ajustável é quando o paciente coloca o balão. Sabemos que a retirada precoce por intolerância aos sintomas, com náusea, vômito, dolor, é de 6% na literatura médica. Mas é interessante, porque às vezes você pode colocar o ajustável e fala para o paciente, não, eu vou reduzir o volume, você vai aguentar. Mas o que vemos na prática clínica é muito interessante. Alguns pacientes ficam tão aterrorizados com a situação que mesmo com o balão ajustável, eles querem retirar o balão. Há cerca de um mês atrás, tinha um paciente e ela disse, eu pago novamente para retirar. Eu disse, calma, vamos... Fiz a medicação, ela estava decidida a retirar o balão. Eu tentei, a enfermeira tentou, falamos dos custos, do investimento. Ela quis tirar o balão, porque alguns pacientes simplesmente não toleram e não querem correr o risco de vomitar novamente. Então, é muito interessante. Outra coisa que temos agora em Brasil está para chegar, nós não temos liberados pela nossa FDA brasileira, nós temos os balões deglutíveis. Eu penso, o problema do balão deglutível é, você tem um balão, temos dois tipos de balão, o balão, um balão de aire, você coloca um balão, coloca 300 cc de nitrogênio, depois de um mês o paciente cambia novamente, coloca o segundo balão, depois de mais um mês o paciente cambia novamente, coloca o terceiro balão. Então o paciente vai ficar com 3 balões de ar e quando completa 6 meses, esse balão é retirado. O interessante é que este balão é deglutível, mas você necessita da endoscopia para removê-los. Então não é totalmente não endoscópico. O único balão totalmente não endoscópico é o balão elipse. O balão elipse, você é uma cápsula, você ingere a cápsula e coloca 400 cc de salina, solução salina. Este balão fica por cerca de 4 meses no estômago e há uma degeneração da válvula, é um tecido de vegetais, e o balão se esvazia, se rompe, e você elimina o balão por evacuação. Eu creio que é um dispositivo interessante, mas talvez no futuro cirurgiões plásticos poderão utilizá-los, endocrinologistas, mas se tiver uma complicação, você necessitará de um endoscopista. Então, eu tenho minhas dúvidas se este balão realmente será utilizado. Por exemplo, para mim, é muito mais fácil passar um balão por uma endoscopia do que conseguir uma máquina de raio-x para colocar no balão, porque necessita do raio-x para ver se o balão está no estômago. A companhia O Balão desenvolveu um dispositivo móvel que você é como um ultrassom, e você consegue ver se o balão está na posição adequada. Isto é interessante, e provavelmente o Elipse irá fazer um em breve. Mas o custo deste balão é superior ao custo do balão tradicional em Brasil. Então, alguns pacientes preferirão fazer, porque a endoscopia é um procedimento muito seguro. Então, alguns pacientes, eu realmente não tenho uma opinião formada se dará certo ou não. Eu não passaria em um paciente neste momento, eu iria aguardar mais estudos provando realmente a segurança do balão. Sabemos que temos alguns casos de migração, de obstruções intestinais, e muitas vezes não sabemos se o paciente tem alguma estenose no intestino médio. Esse paciente, na hora de eliminar o balão, pode ter uma obstrução. Então, a taxa de obstrução na literatura não é alta, tem uma meta-análise de cerca de 3%, mas 3% também não é barra. Se pensar a cada 100 balões, você pode ter 3 cirurgias. Então, eu ainda prefiro aguardar mais resultados para ter uma opinião formada sobre esses balões. Em minha prática clínica, eu continuo utilizando, minha preferência é o balão tradicional. Um balão muito comum é o Orbera, mas no Brasil o custo do Orbera está muito elevado por causa do dólar. Então, temos outro balão, Medicone, que funciona muito bem, o balão da G-Flex. Temos diversos dispositivos de balões, diversas companhias, e eles são muito similares, tanto na colocação quanto na retirada. Então, eu não tenho... Atualmente, eu uso mais Medicone, mas
O balão, eu não gosto muito de lo ajustável, eu creio que o risco, a incidência de úlcera é muito grande, é muita dor de cabeça, o paciente irá te ligar com dor abdominal, você tem que trazer o paciente de volta, isso vai envolver mais custos para o paciente, para fazer um novo procedimento, depois o paciente tem sintomas, você tem que diminuir novamente o volume, é muito difícil lidar com esses pacientes. No Brasil, muitas pessoas utilizam o balão ajustável, que gostam muito do balão ajustável, que brigam que o balão ajustável é o melhor balão do mundo, mas isso é muito preferência personal. Eu, particularmente, eu uso o balão convencional, não tenho problemas, os problemas são muito raros, acredito que seja uma boa opção. Para quem está começando, com certeza, eu recomendo o balão tradicional. Quando pega uma experiência, quando decide trabalhar apenas com a obesidade, porque no meu caso eu faço intervenções endoscópicas, faço CPRE, faço endoscopia, mas algumas pessoas que são extremamente focadas em endoscopia bariátrica em Brasília, em clínicas privadas, estas pessoas utilizam todos os tipos de balões. Eu prefiro ir com o tradicional, menos problemas, os resultados são muito similares, são iguais. A perda de peso é em torno de... Este é outro fato interessante, a perda de peso em Brasil é mais alta do que na literatura mundial. Talvez porque o balão é pago, o paciente dá mais valor ao balão, segue melhor a dieta. A taxa de perda de peso com o balão é de aproximadamente 15%. Em Brasil, na literatura é de cerca de 9%. E o problema a longo prazo, é claro, depois de 2 anos, muitos pacientes, mais de 50% dos pacientes irão reganhar o peso. Talvez não todo o peso, mas pelo menos 50% do que perdiam. Depois de 2 anos, a maioria dos pacientes se ganham. Muy bien, el doctor Moura nos comentó acerca de los dispositivos disponibles. Él se inclina por lo tradicional. Nos mencionó también balones que se colocan o dispositivos que no requieren de endoscopía. Sin embargo, bueno, hay una inclinación o una preferencia por las cuestiones endoscópicas. Y bueno, mencionó algo también interesante, que en Brasil la pérdida de peso con estos dispositivos es mayor a la reportada en la literatura mundial, y ese es un dato interesante. Sergio, bueno, ya comentaron el doctor Moura y tú algo acerca de los efectos adversos de los balones intragástricos, cómo andan por allá en Estados Unidos con ese aspecto, cuáles son los efectos adversos más frecuentes y a cuántos pacientes más o menos les tienen que retirar prematuramente el balón por estos efectos adversos. Gracias, Pablo. Fíjate que yo creo que cuando hablamos de efectos adversos con el balón, a mí me gusta dividirlo en 2 partes. Uno, los efectos adversos que ocurren en el proceso de acomodación, que es el proceso en el cual el estómago se adapta a un cuerpo extraño, que es un balón, que ya sea que esté inflado con aire o que esté inflado con líquido. Pero bueno, existe un proceso de acomodación, y síntomas que ocurren durante el proceso de acomodación pues incluyen náusea, vómitos, dolor, los pacientes pueden tener dispepsia, y a veces es cuando nosotros como médicos tenemos que ser muy conscientes de esto y educar bien al paciente, ¿no? Los pacientes tienen que tener un seguimiento incluso por teléfono para ver cómo están y cómo siguen días después, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas después, para ver cómo están de sus síntomas. Y el tratamiento de los síntomas debe ser un tratamiento agresivo, ¿no? El paciente realmente a veces tienen que tener un antiemético agendado, no as needed o ¿cómo se llama? Sino que realmente lo tienen que tomar cada 8 horas para que incluso la náusea no venga, ¿no? Especialmente durante las primeras semanas. También es recomendable que los pacientes tomen un inhibidor de la bomba de protones durante los meses que tienen el balón, y esto es como lo decía el doctor Mora, porque hay pacientes que desarrollan enfermedad de úlcera péptica, pueden desarrollar úlceras, sangrado de tubo digestivo, el balón se puede romper, que es otro efecto bastante común, el balón puede migrar, se puede romper y puede migrar, que es generalmente a veces lo que pasa, y dependiendo dónde migre, a veces uno puede retirar el balón por vía endoscópica, pero si ya el balón está bastante desplazado en el intestino delgado, algunos de estos pacientes necesitan cirugía. Los pacientes pueden tener obstrucción gastrointestinal por un balón que se desinfla y que migra.
también efectos adversos que han sido reportados, existe el fenómeno de la hiperinsuflación, que a veces es un sobrecrecimiento, ya puede ser bacteriano o por hongos, que hace que el balón crezca de tamaño, y hay veces son pacientes que pueden, a raíz de que incrementa el tamaño, pueden generar erosiones, sangrado o úlceras. La pancreatitis también es otro efecto adverso que ha sido descrito. También hay aspectos nutricionales, como casos de reporte de síndrome de Wernicke-Korsakoff en pacientes que ya estaban malnutridos y que por la náusea y el vómito se desencadenan este tipo de efectos adversos. Esto es con respecto a los efectos adversos después de que se pone el balón, pero yo creo que también hay que ser conscientes de que una etapa crucial es cuando se retira el balón, ¿no? Que realmente tiene que haber una técnica apropiada y un método apropiado, porque a veces existe el riesgo de que hay una laceración, una perforación a nivel de la unión esófago-gástrica o del esófago cuando se retira el balón, ¿no? Entonces eso también es importante, saber que hay efectos adversos cuando se retira el balón. No cuando se pone el balón realmente no es tan complejo, pero cuando se retira que puede haber laceración o perforación, y hay que estar conscientes de eso. Y también yo creo que algo que hay que comentar con lo que comentaba el doctor Moura es que el tipo de balón que se pone, es realmente importante decirlo, que tener cirugía gástrica previa tiene que ser una contraindicación para poner balón. Pacientes que ya tuvieron cirugía, yo creo que lo más seguro es que un paciente que tuvo cirugía en el pasado, que no sea candidato a balón, porque los riesgos pueden ser muy altos. No sé si el doctor Moura quisiera agregar algo más respecto a eso. Pacientes que ya tuvieron cirugía previa, que hay gente que los considera para balón. Excelente comentario sobre balones, Sergio. Realmente la contraindicación absoluta de los balones es la cirugía previa, principalmente la fundoplicatura. Estos pacientes son muy graves, los pacientes no consiguen vomitar, los pacientes tienen isquemia gástrica, erupción gástrica, entonces es una contraindicación. Para estos pacientes que procuran por terapias endoscópicas, a sutura endoscópica es un método muy, muy adecuado. Última coisa sobre balões que é importante falar, eu não sei se no México o seguro paga os balões ou se é apenas particular. No Brasil o seguro não paga, então é muito importante quando tienes um paciente, hacerse o paciente tem seguro médico. Eu não passo balão em paciente que não tem seguro médico, porque se este paciente tem uma complicação, e não precisa ser uma complicação grave, se este paciente tem, por exemplo, náuseas e vômitos nos primeiros 3 dias, o que acontece com 80% dos pacientes, eles necessitarão de medicação endovenosa. A medicação previoral, o paciente, alguns não conseguem tomar a medicação, e os sintomas são muito agressivos nos primeiros 3 dias. Então, esses pacientes necessitarão ir ao pronto-socorro, tomar fluidos intravenoso, medicações, e o custo do balão, que era $2.000, vai para $5.000. Então, é muito importante saber se o paciente tem seguro médico, falar para o paciente esclarecer as chances de vômito de 80% e que ele poderá necessitar de hospital e terá que pagar no hospital. Então, é muito importante. Eu, particularmente, quando tenho pacientes que não têm seguro médico, eu tento não fazer nenhum procedimento endoscópico, porque se ele tiver uma complicação, ele não vai querer pagar no hospital. Eu não posso pagar para ele. Então, temos que tomar muito cuidado quando selecionar. Sobre a sutura endoscópica, apenas falando de complicações, as complicações são diferentes do balão, o vômito e náuseas são muito raros. A sutura endoscópica, os pacientes têm mais dolor abdominal nos 3 primeiros dias. E outras complicações são sangramentos muito raros, e também muito raros podem ter por lesões perigástricas, por lesões, mas é muito, muito raro. Então, a sutura, quando tem uma expertise em realizar o procedimento, es mucho seguro. Muy bien, doctor Moura. Muy interesante los apuntes de Sergio y el doctor Moura. Bueno, es muy evidente, ¿no? Que el problema con los balones es el retiro, no tanto la colocación y, bueno, la gran variedad de efectos adversos que puede haber en un paciente con balón, y algo que comentó el doctor Moura muy interesante, que no coloca balones en pacientes que no tienen seguro.
Y pues la razón es muy obvia, ¿no? Bueno, una complicación, pues bueno, se generan muchos gastos y si no, el paciente no tiene seguro, pues se complican mucho las cosas. Ahora, doctor Moura, ya comentaba un poco sobre los diferentes dispositivos para disminución de volumen que no son balón, uno de ellos son el grapeo, pero hay otros métodos como el Statisphere, Plenity, Génesis 100. Brevemente, ¿cuáles son las características de estos dispositivos? Tenemos muchos dispositivos siendo creados, muchos que comenzaron salieron del comercio, muchas compañías están paradas esperando investimentos. Los principales dispositivos, o Transpyloric Shuttle, o dispositivo que é aprovado pelo FDA, mas é muito interessante, depois do estudo que aprovou o dispositivo, ninguém usa o dispositivo. É muito interessante não ter mais estudos depois que foi aprovado, que normalmente é o contrário. Quando é aprovado, começam vários estudos. O mecanismo de ação do Transpyloric Shuttle trata-se de um balão de silicone com um cabo e um balão muito pequeno de silicone. Este balão pequeno, ele passa pelo piloro, e o balão grande não passa pelo piloro. Então, o que acontece? O balão vai e causa uma obstrução intermitente do piloro. Ele obstrui o piloro, desobstrui o piloro, obstrui, desobstrui. E isso causa a estase gástrica e o retardo de esvaziamento gástrico, e com isso o paciente perde peso. No estudo da FDA, a perda de peso foi de cerca de 9%, 9,8%, se não estou enganado. Parece interessante, e os sintomas são mais brandos do que o balão intragástrico tradicional. O Statisphere é uma das companhias que ninguém sabe aonde está no momento. O Statisphere é um dispositivo, o resultado é muito ruim. Trata-se de uma prótese com um pigtail, onde tem algumas esferas no pigtail. Ele fica em duodeno para manter a comida, um retardo no trânsito e alterações hormonais. Esta é a ideia do dispositivo, mas há muitas migrações, mais de 50% de migrações do dispositivo. Eu não acredito que este dispositivo voltará ao comércio. Esse dispositivo, para mim, está fora. Outros dispositivos, o Génesis, não é endoscópico, trata-se de um medicamento que come como uma gelatina, ele fica no seu estômago paralisado como uma gelatina e ele causa saciedade precoce. Os resultados nos estudos americanos, a perda de peso é de 5%. É como outras medicações, eu não penso que será um grande sucesso. Será apenas fácil porque o paciente poderá comprá-la na farmácia e começar a tomá-la por conta, mas os resultados certamente não serão buenos a longo prazo. O dispositivo que eu acho muito interessante, ele funciona como se fosse um Endoberry, o Metamodix. Você tem uma manga que fica em duodeno, e o problema do Endoberry é as garras que ficam no bulbo duodenal, o que causou muitas complicações como abscessos hepáticos. Então, o Metamodix tenta produzir os mesmos mecanismos, mas sem os efeitos adversos. Então, você tem uma prótese muito similar ao Axos. Esta prótese é colocada no piloro e, com isso, você não tem a garra em duodeno. É para segurar no piloro e a manga fica em duodeno. O problema deste dispositivo é que também temos muitas migrações. Na Índia, fizeram alguns estudos e, no momento, está parado também. Nós tentamos trazer para o Brasil para realizar estudos, mas a companhia está parada. Outro dispositivo interessante é o Viscera, o mesmo mecanismo de ação, a diferença é que a prótese metálica não é um axo no piloro, é uma prótese expansível que fica em todo o antro. O mesmo problema, o antro é muito forte, o antro manda tudo para baixo. Houve muitas migrações, não houve sucesso. Tentaram fazer o dispositivo com as suturas endoscópicas, mas o antro vence todos os dispositivos endoscópicos. Então, nenhum desses dispositivos teve sucesso. Então, eu creio que algumas companhias vão mudar, mas para mim, os melhores resultados endoscópicos são os dispositivos que conseguem a exclusão duodenal. O dia que tivermos um Endoberry sem complicações, este para mim será o melhor dispositivo, porque temos uma taxa de melhora na diabetes muito importante, os resultados são muito bons, queda de mais de 2 pontos da hemoglobina glicada,
y la pérdida de peso es similar a las terapias endoscópicas, de 18%. Porém, por exemplo, lo endoscópico mucosa resurface, la ablación de la mucosa, tienes un resultado para diabetes poquito satisfatório, não muito mais satisfatório. Porém, a perda de peso é de 2 quilos. Então, realmente, o único dispositivo que eu considero muito bueno, tanto para a obesidade quanto para as doenças metabólicas, é a manga duodenal. Mas necessitamos de dispositivos com a manga, porém seguros, o que, infelizmente, ainda não temos. Sergio, una pregunta para ti de un tratamiento que bueno, realmente pues es algo un poquito ahí que me llama la atención, ¿no? Su mecanismo de acción. ¿Qué nos puedes decir acerca de la terapia de aspiración o de aspiración asistida? Sí, realmente es una terapia bastante fisiológicamente muy simple. Realmente el mecanismo implica poner un tubo de gastrostomía percutánea, que es un tubo de 26 French, que va en la pared abdominal al estómago, y después tiene un tubo de 15 centímetros, que es un tubo fenestrado, ¿no? Y lo que hace el paciente es, después de que tiene su alimento, unos 30 minutos después aspira, y generalmente van al baño a hacer esto, y es como un pump, una bombita, y lo que hace es retirar del 20 a 30% de las calorías ingeridas después de eso. Realmente es un mecanismo bastante sencillo de entender, y que es importante resaltar que pacientes que hayan tenido un trastorno alimenticio como bulimia o anorexia no son candidatos a este tipo de terapia. Eso es importante resaltar. Sí, ¿no? Y precisamente lo que dices, ¿no? A mí me pareciera ese mecanismo como uno de una bulimia anterógrada. O sea, está curioso. Muy bien. Doctor Moura, háblenos un poco sobre el tratamiento con toxina botulínica. ¿Qué hay al respecto en la literatura en terapéutica bariátrica? Muitas pessoas acreditam na toxina botulínica, mas na literatura nós publicamos uma meta-análise, incluindo estudos randomizados, portanto, o nível de evidência é o maior, A. Os estudos demonstram não haver diferença estatística quando comparada à dieta. Muitas pessoas dizem que o problema é que algumas vezes não injetamos o botox na camada muscular com a endoscopia normal. Nós fazemos um estudo randomizado em nosso serviço, no Hospital das Clínicas. Lá injetamos a toxina botulínica com a ecoendoscopia, guiada por a ecoendoscopia com a agulha de 19 gauges. Portanto, nós vimos a muscular própria, injetamos na muscular própria e o resultado foi o mesmo. Tivemos 14% de perda de peso, mas no grupo controle também teve 14%, porque o seguimento era muito bem feito. Portanto, eu não creio que é uma boa terapia, o preço também é alto, e em todo caso seja, algumas pessoas acreditem, o tempo é de 6 meses, e o que veremos é que, na verdade, depois de 3 meses, o efeito de retardo do lançamento gástrico diminui muito, e o que é muito interessante, nós fazemos em nosso estudo a cintilografia, para vermos o tempo de esvaziamento gástrico, e não há diferença. Portanto, por isso que eu não creio na terapia. Sei que muitas pessoas creem, mas eu realmente não creio que o Botox seja efetivo. Bueno, a diferencia de otras patologías en gastroenterología, pues el Botox tiene función en la calacia o en la hipertensión del esfínter anal, pero en bariatría todavía no se tiene evidencia suficiente. Y bueno, se tocó en muchos aspectos, estuvo muy, muy interesante la charla. Entonces, para concluir, doctor Moura, denos sus puntos claves, sus mensajes para llevar a casa las perlas de la endoscopia bariátrica. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bom, primeiramente, agradeço novamente a invitação. Eu gosto muito deste tipo de evento, onde podemos conversar, falar sobre experiências personais, dar algumas dicas sobre como manejar os pacientes. As principais coisas que eu penso, que eu sempre falo aos residentes, primeiro é a seleção do paciente.
tenemos que seleccionar los pacientes, respeitar las expectativas de los pacientes, falar nossa experiência pessoal, mas também falar sobre os resultados da literatura, para o paciente entender o procedimento e ver qual escolher. E o mesmo para a cirurgia, para complicações da cirurgia, temos várias opções de tratamento para estenoses, para fístulas, para deiscências, e não há tratamento padrão ouro. Temos que avaliar cada caso individualmente, pensar sobre o melhor caso. Outro ponto muito importante é nunca tente competir com o cirurgião bariátrico, com as medicações. O paciente bariátrico é um paciente muito complexo. Eu digo que é tão complexo quanto o paciente com câncer. Temos que falar em equipe multidisciplinar, temos que ter um psicólogo, temos que ter um nutricionista. Alguns centros em Brasil têm educador físico. Temos que trabalhar com endocrinologistas, que temos que ter um cirurgião bariátrico de nossa confiança. Nas complicações, temos que ser amigos do cirurgião, da radiologia intervencionista. O conjunto é o que fará o sucesso do tratamento. Portanto, não tente se comparar, não tente arrumar briga com os cirurgianos do seu hospital. A melhor coisa é ser amigo do cirurgião bariátrico, é ser amigo do clínico que cuida dos pacientes, e em conjunto tratar o paciente, porque não há uma competição. A obesidade é uma pandemia. Todos temos espaços para tratar os pacientes. Não é uma doença rara onde temos um paciente e temos que pegar do cirurgião. Nós é uma pandemia. Não temos pessoas suficientes para tratar desta pandemia. Portanto, o tratamento em conjunto é a chave do sucesso, com certeza. Mais uma vez, agradeço o convite. Foi um grande prazer participar novamente. E perdão por meu espanhol, é muito ruim. Obrigado. Muchas gracias, doctor Moura. Un aspecto ahí muy importante que comentó es la atención multidisciplinaria de estos pacientes y que ningún especialista debe estar peleado con otro. Esto es, simplemente hay que unir esfuerzos para que al paciente le vaya mejor. Sergio, ¿cuáles son tus conclusiones acerca del tema que platicamos hoy? Bueno, realmente no tengo muchas conclusiones después de la excelente conclusión que dio el doctor Moura. Más bien agradecerles a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a ti, Paulo, por este espacio que nos dan. Y principalmente yo le quiero agradecer al doctor Moura que es el invitado estrella de este podcast. Y realmente es para nosotros un honor tenerlo invitado aquí, ¿no? Y contar con su experiencia y contar con el tiempo de que nos platique todo esto, ¿no? Yo personalmente estoy muy agradecido con él por su ayuda y por su mentoría, y para mí es un honor que nos hayan invitado aquí a este espacio. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles nuevamente al doctor Moura, a Sergio por haber aceptado la invitación, y muchas gracias por habernos ilustrado y enseñado acerca de la endoscopia bariátrica, que bueno, ya se nos acaban muchas dudas. Aquí en México todavía estamos un poquito atrasados en eso, esperemos pronto tener más desarrollado todo esto. Y bueno, agradecerles a ustedes por su atención. Espero que este podcast les haya sido de utilidad, que hayan aprendido mucho sobre endoscopia bariátrica, tanto como yo. Y pues bueno, también invitarlos a que nos sintonicen, nos vean, nos escuchen en la próxima emisión de Gastroperlas AMG. Hasta luego. Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.